Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e eu vi que você já leu ali Jornada da Herói, que é a jornada, né? Tudo que a gente fala de hermetismo, de cabala, Joseph Campbell, a gente está sempre esbarrando na famosa Jornada do Herói. Vai de Harry Potter a Senhor dos Anéis, a Star Wars, em trocentas palestras a gente vive falando, mas a gente não tinha encontrado ainda alguém para falar exatamente do que é a jornada do herói, né? Para que serve? É de comer? Como é que funciona? Como é que a gente aplica isso na nossa vida? E aí a gente trouxe um convidado para falar sobre a jornada do herói. Só que antes de apresentar o nosso convidado, eu vou chamar aqui os membros do Boteco para a noite de hoje, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo e Lutarque. Salve, pessoal. Vamos começar a nossa jornada do herói ou já estamos no meio ou no final delas? Do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, pessoal. Boa noite a todos. O assunto muito bacana. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a jornada do herói aí. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil e konnichiwa se você estiver vendo à tarde, sim, em outro horário. Bom, estou bastante interessado em ver a perspectiva do nosso queridíssimo Thales, né, no caso, e estou bastante interessado em ver que relação que ele vai fazer com outros caminhos aí no meio. Do Conexão Pagã, nosso amigo bruxo André Corrêa. Saudações, seres humanos, um prazer muito grande estar aqui. Hoje eu quero saber, dentro desse monomito, quem que é o Gandalf, quem que é o professor de Jesus Cristo nessa história. E representando o mortesubita.net, Thiago Tamosauskas. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês de novo. Um assunto muito interessante. E eu quero saber se há alguma verdade nos boatos que dizem que todo vilão é o herói da sua própria história. E, finalmente, do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Espero que todo mundo tenha superado a recusa ao chamado e não colocou o despertador no soneca, tenha descoberto quem é o seu mestre, seus aliados, seus inimigos, enfrentado o seu pai, sua mãe, e estar aqui hoje com a gente para conseguir o elixir da vida eterna. E para poder falar sobre isso, nós temos aqui como convidado o Thales Menegon. Ele é hermetista, montanhista e meditador. Ele é bacharel em física pela USP e trabalha como astrólogo, escritor e professor de diversas artes, como astrologia, tarô, mitologia, hermetismo, latim, física, é claro, matemática e meditação na linha Dharma pragmático. Seja bem-vindo, Thales. Saudações, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao espaço e também a companhia de vocês. Então, estou aqui à disposição. E é isso, por favor, me interrompam. A ideia não vai ser um monólogo, né? Não, a gente vai te interromper o tempo inteiro, porque antes de você começar a tua apresentação, como é a sua primeira vez aqui, você vai vir muitas vezes mais no futuro, mas como é a sua primeira vez, aqui é quase como o Clube da Luta, então você vai ter que lutar e contar pra gente qual é a sua jornada do herói, né? Aqui todo mundo, a gente brinca, né? A gente estava todo mundo lá na fila, comendo a hóstia, e recebeu o chamado da aventura, menos o Robson, que foi os demônios que chamaram ele. E aí a gente começou a nossa jornada e cada um daqui está numa área especializada e tal. Como é que foi a sua jornada? E eu quero complementar um pouquinho, Marcelo. O que um físico está lendo tarô, mexendo com astrologia? Conta essa história pra gente aí. Essa é uma boa história. E, inclusive, imagino alguns ex-professores meus se revirando agora, me vendo aqui. Mas a minha jornada, ela começou, essa parte que vai além do mundo ordinário, né? Ela começou, como muita gente aqui imagina, com RPG. Né? Aqui a gente tem um contato com essas ideias, e lógico, num contexto inicial muito lúdico, inclusive em vários livros, né? Este livro é apenas um jogo. Mas de um jeito ou de outro a gente começa a internalizar aquelas coisas, de repente tromba com certas coisas na internet, e antes mesmo de ir para a física, né?
eu acabei trombando com o yoga. Então eu comecei meu caminho pelo yoga, que é o que, no fundo, eu estava procurando alongamento, porque eu fazia Kung Fu e fui atrás de alongamento. E quando realmente eu me deparei com o que o yoga é, né, profundidade, amplitude e tal, bom, aí foi um mergulho. Anos e anos no yoga, mas o que eu vou falar aqui é meio polêmico até, mas eu me frustrei com o yoga porque eu fiquei com a sensação de que a gente está muito distante aqui no Brasil da egrégora, então você não acessa direito as coisas, não tem material na língua, não tem traduções boas, e eu, bom, cheio de picaretagem por aí também, para todo canto no yoga, eu comecei a me afastar um pouco do oriental e resolvi olhar para o lado do ocidente. Foi aí que eu me lembrei, né, das épocas do RPG, e fui lá no Google mesmo, digitei Hermes, magia, e naquela época eu lembro que eu trombei com algumas coisas, por exemplo, com o próprio Ocidental Hiperativo, na época, né, o Marcelo fazia vários posts muito legais lá. Esse foi o meu primeiro contato, e com o material do Círculo Iniciático de Hermes, do Frater Goya. E eu lembro que lá tinha uma bibliografia recomendada. E eu fui devorando essas bibliografias recomendadas, que tinha tanto a do Círculo Iniciático, quanto depois do Projeto Mayhem. Fiz um curso de astrologia também, e de repente as pessoas começaram a saber, olha, você sabe ler mapa? De repente virou assunto da mesa, de repente as pessoas estão pedindo para você ler mapa. Então, essa parte do astrólogo não foi muito bem uma escolha. Simplesmente a vida foi se encaminhando nessa direção. E a hora que eu vi, eu estava lendo mapas há anos, já tinha lido centenas de mapas e estava nesse caminho, né? E lógico, em paralelo, as práticas herméticas. Estava muito sozinho, até que em algum momento, foi justamente no simpósio de hermetismo, eu conheci conheci meu professor, né? E aí a gente começou uma relação de mestre e discípulo que durou uns 10 anos. Foi nesse tempo que realmente eu me desenvolvi muito no sentido mágico, dos estudos, das práticas, porque até então era muito, muito teórico, né? Eu era simplesmente um leitor de bibliografia, mas, obviamente, como todo mundo sabe, faz diferença você se jogar nas práticas. E a última peça que faltou nesse ponto, né, foi começar a meditar. Então, um amigo, que inclusive é da física, me apresentou livros muito, muito bons de meditação, do Dharma Pragmático, e foi a virada de chave, porque até então eu meditava há anos, seguindo algumas instruções básicas, mas depois até descobri que essas instruções, elas vêm de pessoas que realmente não tinham realização na meditação. E a partir desses livros, como The Mind Illuminated, do Culadasa, os livros do Daniel Ingram também, foi aí que as coisas começaram a acontecer de forma mais... acho que de forma mais impactante mesmo, né? Aprender a trabalhar com a consciência, era o que faltava, digamos assim, para o estudo, as práticas, os rituais, e agora também esse trabalho com a consciência. Então, deu para ver que o caminho não é linear, você pode ficar anos e anos tendo incrementos muito devagarinhos, e de repente, em um ano, tudo muda. Mas, basicamente é isso, né, da parte... nesse meio tempo também, tive contato com ordens, mas agora estou numa fase bem aquariana, assim, bem Urano, desenvolvendo mais internamente as coisas. E a física, né, que perguntaram onde que isso entra. Eu sempre fui um cara de exatas, tanto que eu comecei fazendo engenharia, na parte acadêmica. Mas mesmo quando eu fiz engenharia, no fundo o que eu gostava era de física. E a hora que, bom, estava mais velho já, eu resolvi
fazer, de fato, a faculdade de física, nem tanto pensando em trabalhar como físico, numa universidade, fazer um doutorado e tal, mas sim porque era um assunto que eu gostava muito. Por isso me deu o luxo de fazer de forma também um pouco mais tranquila. É um curso difícil pra caramba. Eu arrisco a dizer que a matéria mais difícil do curso de engenharia, ela é mais fácil que a matéria mais fácil da física. Sem exagero. Mas também né, o senhor Saturno ali, ajudando. E hoje em dia eu tento integrar, não de forma ingênua, né, como o pessoal lá das coisas quânticas da vida, mas de uma forma realmente coerente, os conceitos, porque a física ela dá um ferramental de conceitos muito bons. Campos, forças, e coisas muito mais abstratas, né, que a gente nem consegue, especialmente física moderna. A ideia da própria mecânica quântica, que coloca, ela propõe pra gente a ideia de que as possibilidades das coisas também são reais, e não apenas as coisas manifestadas. Então isso induz a gente a pensar muito fora da caixinha, muito fora da forma clássica. Por isso, essa abertura mental, né, que os conceitos abstratos da física trazem, para mim se encaixa como uma luva com as ideias herméticas. Então a ideia agora é buscar uma integração não ingênua dessas coisas. Está em andamento, inclusive. Não é um trabalho de duas mãos apenas. Eu acho que eu dei uma boa resumida nessa trajetória. Tem uma mão levantada? Qual que é? Vou fazer a pergunta. Você disse que não é um trabalho de duas mãos apenas, porque tem mais gente ajudando, ou você está contando todas as probabilidades existenciais que você possui que também estão? Olha, vou falar uma coisa, vou fazer uma revelação para o pessoal da física. Tem dois tipos de pessoas que estudam física. Uma delas são pessoas bem materialistas mesmo, né? Aquele padrão pessoas muito inteligentes, mas com a cabeça completamente fechada para o lado espiritual. E vão ficar aqui, vão fazer as matérias, vão tirar boas notas, vão fazer mestrado, doutorado, ser professores, seguir toda aquela trajetória. E o outro tipo é de pessoas que estão realmente querendo fuçar na fronteira da realidade ali. E o que elas encontraram foi física, né? Que a vanguarda, digamos assim, a ciência ainda está como paradigma preponderante. E essas pessoas, elas não essa segunda classe de pessoas, ela não tem muito preconceito não, viu? A pessoa está estudando física no dia, depois está lendo poesia, depois está estudando hermetismo, e essas pessoas, se você mostra lá um mapa astral para elas e fala, olha, isso aqui funciona, ela fala, me mostra, daí eu mostro. Você, uau, funciona. Aí a pessoa começa a estudar astrologia. Ou seja, verdadeiros buscadores. É um campo muito fértil, na verdade. E acabou que a gente, eu, né, e vários colegas da física que tinham essa pegada, a gente acabou se reunindo e formando grupos de estudos, e muita coisa surgiu dessas conversas. Justamente porque eram pessoas também que estudavam psicologia, mitologia, depois começaram a estudar ocultismo também. E eu não vou citar nomes até, porque isso pode, né, talvez comprometer academicamente alguém. E eu mesmo, né, eu só tô aqui porque eu já abri mão dessa parte. É uma certa exposição, né? Ah, não, com certeza. Não, mas pode ficar tranquilo, ainda mais que a gente grava, então qualquer coisa. Não, tô bem tranquilo com essa parte. Ô, Thales, fantástico. Você tem uma apresentação? Fica à vontade. Tenho sim. Eu fiz uma mega... Por que você escolheu a jornada do herói na tua... Eu sei, isso tem um sim. curso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois, mas Sim. Como que você chegou na jornada do herói? Bom, quando a gente começa a estudar hermetismo, vem aquele pacote, né? Astrologia, tarô, cabalá, magia. E
no começo isso vem de forma muito fragmentada, assim, né? A gente não consegue fazer as relações direito, depois essas relações começam a ficar orgânicas. E um dia eu me toquei que a jornada do herói, ela é cíclica. E pelos passos, falei, pera, esse negócio aqui talvez tenha alguma relação com o zodíaco, né, com o caminhar do Sol pelos 12 signos. Lógico que na formulação, depois eu vou mostrar isso nos slides, na formulação do Campbell específica, não é um ajuste imediato, mas se você fizer algumas coisinhas ali, pum, encaixa no zodíaco. E lógico, né, as ideias elas têm que ser colocadas à prova, e se elas derem insight, elas são promissoras. E aí eu comecei a olhar até para o meu próprio mapa natal. Pera, e se eu encarar tal caso e tal signo como tal etapa da jornada do herói? Aí, uau, isso dava um insight. Encarar tal planeta na casa 8, por exemplo, que teria a ver com a caverna do dragão, né, a caverna mais profunda, a Ordália. E uau, isso dá muito insight. Então foi basicamente percebendo que olhar para a jornada do herói, conectando com a astrologia, isso serve como mais uma camada de correspondências dentro do hermetismo. E daí é imediato, né? Uma vez que você fez esse primeiro encaixe, daí dá para encaixar os decanatos. Então a jornada do herói, de repente, agora tem 36 fases, que você pode correlacionar daí com os arcanos menores do tarô. E aí os personagens da história, você correlaciona com os planetas. Bom, e aí Então, acabou que a jornada do herói, para mim, se tornou mais uma camada de correspondências em igualdade de poder, assim, com astrologia, com tarô, e assim por diante. Oi, a mãozinha? Ah, até porque uma coisa que pouca gente se dá conta é que geralmente a divisão em 12 é uma divisão baseada em tempo, né? Então, toda vez que alguém coloca uma divisão em 12, você tende a utilizar uma Sim. divisão em tempo. Você vai encontrar, por exemplo, os 12 apóstolos, né, os 12 expedicionários, na verdade, seria uma tradução mais correta do Koiné. Ele, na verdade, representa a passagem de tempo, né? Você vai sair, acho que no Morte Súbita, uns comentários Rosa Cruciano sobre o Evangelho, segundo Marcos, que mais para frente fala um pouco sobre isso também. E geralmente as pessoas também não entendem muito não percebem, mesmo algumas pessoas que estudam astrologia, elas não entendem que o zodíaco é uma passagem de tempo e um amadurecimento do próprio eu, assim como a jornada do herói também, né? As pessoas estabelecem que o aquário, ele é um ser revolucionário, mas ele é um signo fixo. Por que ele é fixo? Porque houve uma série de transformação e ele vai pensar as transformações que aconteceram antes e vai tentar colocar isso em prática também. E a gente encontra muito isso também na própria jornada do herói, né? Nessa busca às Sim. profundidades da caverna, que você vai encontrar o escorpião para pegar o elixir, e se você sobreviver, você volta para se transformar no Sagitário, em outro. Né? E nem os 12 apóstolos, nem os 12 cavaleiros da Tábua Redonda aparecem todos juntos, né? É um de cada vez. Sim. É exatamente isso. E a jornada do herói, bom, pensando em todas essas camadas de correspondências do hermetismo, para mim me soou até mais natural começar pela mitologia, que a jornada do herói, na verdade, sintetiza a mitologia, se a gente for ver. Porque uma vez que você entendeu os símbolos e os arquétipos mitológicos e tal, depois ir para a astrologia é muito fácil. Pegar um signo, um planeta, ou ir para o tarô. Então me parece que esse alfabeto simbólico que a mitologia e a jornada Perfeito. E a jornada do herói fornecem é um alfabeto muito bom para começar o estudo. Por isso que eu decidi, inclusive, começar pela jornada do herói. Ah, sim, poder do mito. É aí onde as coisas começam a esquentar, né? Nossa, que biblioteca, hein? Tem muito mais, mas deixa quieto, segue a sua apresentação. Tá, eu vou fazer então o compartilhamento da tela aqui da apresentação. Apareceu?
Bom, jornada do herói, né? E os arquétipos do arco celestial. Para a gente chegar na jornada, primeiro eu queria comentar o dos 4 níveis das histórias, que também foi um insight que catalisou todo esse assunto. As histórias, elas formam a base da nossa compreensão da realidade, certo? Só que elas não são todas iguais, elas não têm o mesmo nível de alcance ou de profundidade. O primeiro nível é o nível dos relatos. É um nível bem matéria mesmo, né? Tipo, eu fui no mercado, comprei pão, voltei. Claro que disso muito é irrelevante ou repetitivo, então a gente acaba esquecendo. Eu não vou falar, eu saí de casa, coloquei a chave na maçaneta, girei 2 vezes. Não, né? Isso é irrelevante ou repetitivo. Eu vou realmente comentar que, dessa vez eu fui comprar pão e trombei com uma pessoa muito legal no caminho. Tá? Isso é o novo, digamos. É o importante. E o relato, ele se expande até o ponto da biografia, ou seja, a história sobre a vida de alguém que busca ser literal, né, ser histórica. Não busca se afastar do simbolismo. Claro que algum nível de simbolização, algum nível de ficção é impossível, ainda mais se é uma segunda pessoa que está elaborando a biografia da pessoa. Só que, uma vez que eu tenho contato com muitos relatos e muitas biografias, o meu inconsciente começa a destilar, digamos assim, o conteúdo dessas histórias, né? Ele destila através do simbolismo pessoal. Aqui. Então ele joga as histórias no outro patamar, que é o patamar que agora a história vem de dentro para fora. É o inconsciente que está elaborando a história. E lógico que uma vez que é o inconsciente que está elaborando, a estrutura do inconsciente vai se manifestar nessas histórias. Por isso, as ficções e fantasias, que são esse segundo nível de histórias, elas já começam a ter um componente mais arquetípico, que a gente olha, aqui a gente começa a associar os planetas, né, os papéis, eles são mais nítidos, o herói, o vilão. Nos relatos e biografias, é tudo meio misturado, todo mundo é meio herói, meio vilão, meio Marte, meio Saturno, tudo e as próprias fases da jornada também, na vida, são mais misturadas. Conforme você destila numa fantasia, numa ficção, tanto a história fica mais marcada, como os personagens, né? Nas mitologias, essas são as histórias sobre os heróis e santos, por exemplo. E essas histórias, elas podem ser destiladas mais uma vez, né, para assimilar ainda mais profundamente o significado delas, e elas se tornam histórias sagradas, de tão profundas e de tanto conhecimento que está ali, que estão acumulados ali. Só que dessa vez, a destilação não é através do simbolismo pessoal, porque para uma história se tornar um mito, ela precisa ser contada e recontada muitas e muitas vezes. Então é uma coisa sempre coletiva. Tá? Oi, pode ir? Alguém levantou a mão? Oi, pode terminar de explicar esses 4 níveis, depois eu faço minha pergunta. Tá, então beleza. E agora é o simbolismo coletivo que vai destilar essas histórias, essas ficções e fantasias na forma de mitos. Certo? Então, cada povo, cada comunidade vai ter uma mitologia própria, que é uma espécie de alfabeto de mitos que sintetiza o conhecimento daquela egrégora, né? Daquela comunidade. Os mitos, eles são, como eu falei, são histórias sagradas, portanto, os personagens dos mitos são personagens sagrados, são deuses. E elas assumem um caráter diferente da ficção. Inclusive, os mitos dão base para ritual, dão base para religião, e assim vai. Alguns mitos são tão importantes, são tão profundos, que eles sobrevivem até a morte do povo que deu origem a eles. Eles se tornam contos de fadas, se tornam fábulas, que seria a camada mais elevada, assim, desse terceiro nível, que é quase já arquetípico.
E, por fim, os próprios mitos, né? A gente pode fazer uma destilação através de um simbolismo universal. Esse simbolismo universal, ele já é um termo polêmico, não existe simbolismo universal, né? Porque uma vez que você passou desse terceiro para o quarto nível, as coisas já se tornam indefiníveis. E o próprio metamito não é uma história específica. Eu chamo de metamito porque o monomito não é um único mito. O metamito está além do mito. É só uma mudançazinha de prefixo, mas que para mim passa melhor o significado da coisa. O metamito é uma história que ela é impossível de ser contada, porque é uma história arquetípica. Uma vez que você contou o metamito, ele já se torna um mito. Uma vez que você já elaborou, de alguma forma, o arquétipo, ele deixa de ser arquétipo e se torna um conceito. Mas ainda assim a gente consegue apontar para o metamito. Isso que é o legal. Você não consegue falar dele, especificamente, mas você consegue apontar para ele. Então esse ciclo que o Campbell elaborou, por exemplo, é uma forma de apontar para o metamito. Então basicamente é isso. O metamito, ele sintetiza, ou ele é a origem de todas as histórias possíveis de serem contadas, justamente porque ele não é nenhuma história específica, né? É o molde, ou a forma sem forma de todas as histórias, triplamente destilados. Tá, isso é só a premissa, né? Diga. Perfeito. Agora já posso... Na verdade, são duas perguntas em cima disso, né, do que você explicou. A primeira é só para tirar uma dúvida mesmo, porque pela estrutura que você apresentou, principalmente pela coluna de mundos, me parece muito que você utilizou a separação dentro da própria árvore da vida, né? Ah, sim. Onde você vai ter embaixo Sim. mundação, você vai ter Yetzirah, Briá, você vai ter toda essa divisão para poder organizar esses seus níveis em si. E aí, sanada essa dúvida, né, vem a minha pergunta. Você apresentou essa jornada do mundo da ação até o mundo do arquetípico, né, do mundo da emanação, do mundo da nobreza em si, né, que seria um mundo atemporal. Mas você também já parou para pensar na possibilidade de ser o contrário, e na verdade o mundo da ação é uma espécie de uma aplicação de uma quebra de um padrão de simetria, como a gente encontra, por exemplo, em determinadas partículas físicas, que ela tem uma nuvem de probabilidade, ela tem esse campo como um todo, e ela pode estar em todos esses lugares, mas ela não está em lugar nenhum, porque ela é o local como um todo. Então, na verdade, ao invés de você fazer essa jornada da matéria até as ideias, na verdade seria alguma coisa da ideia em si, e dependendo da quantidade de energia que você tem, ela pode estar em vários pontos da matéria, representando essas pequenas histórias do cotidiano. Sim, essa subida ela é didática, né? Porque, no fundo, você pode pensar exatamente o contrário, que o metamito é que ele se manifesta de muitas formas e vai descendo. Então, o metamito ele se manifesta como muitas mitologias, cada uma contingente ao povo que deu origem, né? Como se fosse uma linguagem simbólica, ou um mapeamento do monomito, um mapeamento dos arquétipos, vamos dizer assim, que aquele povo faz, que, por sua vez, inspira ficções e fantasias, e que, por sua vez, inspiram as nossas próprias biografias, né? A gente, especialmente as histórias marcantes da infância, elas moldam como a gente pensa, como a gente decide, o que a gente busca. Ou seja, as biografias, elas são influenciadas pela ficção e fantasia também. Então, sim, no fundo, a causalidade é nebulosa, é uma coisa, tem uma co-causalidade, vamos dizer assim. 1 igual a 10, né? 10 igual a 1. Então não é tão separadinho. Mas para fins didáticos, eu faço essa licença poética, vamos dizer assim. Perfeito. Obrigado, Tânia. Nada. Tá. Primeira coisa, eu vou passar, como eu falei, algumas coisas que sintetizam a ideia do monomito, da jornada do herói. E depois a gente pode parar e aprofundar conforme vocês quiserem. O primeiro que eu vou passar aqui, bem rapidamente, é o mapa mítico da realidade. Porque uma vez que você sai do mundo ordinário, o mundo ordinário ele não tem um eixo do mundo, ele não tem 4 direções, né? Ele não é divididinho.
Mas uma vez que você vai para o mundo especial, ele é um mundo em que tudo tem sentido, tudo é simbólico. Portanto, a gente precisa olhar para a realidade também, para a estrutura da realidade de forma mítica também, né? Então a gente tem a árvore da vida, a montanha sagrada. Para algumas mitologias, o centro do mundo tem uma montanha, para outras tem uma árvore, para outras tem uma árvore em cima da montanha. Mas assim, gira em torno do mesmo tema, né? Que é esse eixo do mundo que está ali no centro, que atravessa todos os planos, tanto os céus quanto os infernos, e ele é um ponto de conexão, digamos. É aí para onde a jornada aponta, né? É aí onde a transformação acontece. E a gente vê nos nossos, vê nos rituais herméticos, cruz cabalística, o que eu estou fazendo? Estou estabelecendo o eixo do mundo, lá da fonte, lá de cima até embaixo, as 4 direções, vai traçar os pentagramas nas 4 direções, você traça o círculo mágico, que é o perímetro ao redor da montanha sagrada. O próprio altar é a montanha sagrada. E você começa a ver por que rituais eram feitos no pé de uma árvore. Poxa, a árvore representa, então, especialmente o carvalho mais alto do bosque, ou então no topo da montanha. Começa a ficar muito natural a estrutura, e a estrutura ritualística das coisas também, né? Então esse é o mapa mítico, ou seja, é aí onde a jornada acontece, e para onde ela vai. Vou agora passar para a jornada em si. Esse aqui é o esqueminha que o Campbell fez, né? É um esqueminha muito didático, perfeito, onde você sai do mundo comum, recebe o chamado aventura. A primeira coisa que você faz depois do chamado é recusar o chamado. Isso aqui é o que eu imagino que a maioria já tenha tido contato. Isso é usado em aulas, né, em faculdade, né, em cursos de cinema, de elaboração de histórias e coisas assim. Mas aí tá a grande perversão, né? Porque uma coisa é a história vir de dentro e refletir a estrutura interior, e essa estrutura interior exibir a jornada do herói. E outra coisa é a minha mente, o meu ego, aprender a jornada do herói, e agora eu vou criar uma história do ego para baixo, digamos assim. Inclusive isso mata a essência mágica da história, né? Quando você faz esse caminho contrário. De qualquer forma, né, esse círculo de 12 etapas, encontro com o mentor, travessia do primeiro limiar, o vento da baleia, aproximação da caverna oculta, provação suprema, recompensa, caminho de volta, ressurreição e retorno. Se você fizer um pequeno ajuste, você tem isso aqui. Tá? Primeiro que a normalidade não é uma etapa da jornada. A normalidade, ela é antes do começo da história e depois do final dela. Portanto, é uma etapa atemporal, que eu coloco entre Áries e Peixes. Ou seja, não tem uma duração definida. Você pode ficar muito tempo na normalidade. A eternidade, digamos. O chamado aventura vem justamente com o rompimento da normalidade. Áries. O Áries é que recebe, é o que aceita a provocação, né? Duvido que você corre até lá. Aí o Áries vai lá e corre, né? Mas de qualquer forma, essa energia inicial do impulso, que é uma energia bem de sobrevivência mesmo, uma energia selvagem, com a máxima potência dos inícios. Só que você não tem, quando você recebe o chamado da aventura, você não tem os recursos para dar conta da aventura. E por isso que entra a segunda etapa, a recusa ao chamado. A recusa ao chamado, que é a fase de touro. Então, antes de continuar a jornada, você para e fala, não, pera, eu preciso de uma mochila. Ou seja, você fica lá cultivando a terra, reunindo recursos, tanto ferramentas quanto recursos, né, dinheiro, sei lá. O que quer que você vá precisar na jornada. Então, touro é uma fase em que você para e reúne os recursos. Aparentemente, você está recusando, né, para quem vê de fora, você está recusando, mas internamente, você está se preparando. Em algum momento,
É porque, assim, o touro é uma espécie de reconstrução artificial da normalidade, uma bolha de pseudonormalidade no meio do caos. Em algum momento essa bolha estoura, e aí é onde entra Gêmeos. Né? Gêmeos é... O papel do mentor, que encontro com o mentor aqui, não é ensinar nada pro herói ainda. O papel do mentor aqui é mostrar pro herói que as antigas certezas dele não servem mais. Então é uma fase destrutiva. Tanto que, se você olhar os decanatos, né, os 3 decanatos de Gêmeos nas cartas do tarô são bem destrutivas. Por quê? O que está sendo destruído? O paradigma, que não serve mais, basicamente. Que precisa ser reformado. Ou seja, o papel do mentor é colocar o herói no papel de aprendiz, mas não é ensinar nada ainda. E essa destruição de certezas é que tá levando aqui para o fundo. Opa. Mas uma vez que você não tem certezas, o que acontece, né? Você tá nu no caos, você está completamente obliterado pela ansiedade. Porque as certezas que touro dá, que essa fase de touro dá, mesmo que sejam falsas certezas, são certezas que, não dão a sensação de que você entende o mundo. Em Gêmeos você descobre que você não entende o mundo. E isso dá uma baita ansiedade. Tanto que tem a carta da insônia aqui, né, o 9 de espadas. Então, Gêmeos, assim, vai te espancar até você aceitar que você não sabe. E a hora que você aceita que você não sabe é quando tem a virada pro lado de lá. Né, essa travessia do limiar acontece no fundo do céu. Ok, aceitei que eu não sei. Não tenho certezas. O que eu vou fazer agora? Bom, agora é a fase câncer. Você vai ser acolhido pelo lado de lá. Tem gente te esperando, digamos assim. E você vai aprender a não sucumbir à ansiedade. Essa proteção que câncer representa, né, seja a nave lá, Millennium Falcon do Guerra nas Estrelas, seja o navio, seja uma armadura, representa essa fase de você construir defesas emocionais para conseguir lidar com a jornada, mesmo não tendo... É uma substituição das certezas do touro, para você conseguir continuar sem ter certezas, digamos assim. Ou seja, é um treinamento... A terapia está aqui, por exemplo, a fase de fazer terapia. Está nessa fase de câncer. Mas fazer terapia, se regenerar da destruição, né, do paradigma, não é o suficiente. Você tem que assumir a sua responsabilidade. E aí é onde entra Leão. Certo? Em Leão você assume o papel de herói. Enquanto em Áries você era o guerreiro, sobrevivente, digamos assim, você está lutando por si mesmo. Em Leão, o guerreiro morre e nasce o herói. Você não está mais lutando por si mesmo, você está lutando pelo outro. Né? Então, em Leão, é essa etapa em que você assume a responsabilidade sobre as suas ações, você começa a derrotar os seus vícios. Você não pode ficar fazendo terapia para sempre, botando a culpa, não é minha mãe, não é meu pai. É importante entender de onde as coisas vêm, né? Para você parar de reagir negativamente a elas, mas depois você precisa assumir o seu papel, digamos assim, o seu destino. E Leão você faz isso. Então, aqui é onde estão os testes, os aliados e os inimigos menores, não ainda o dragão, né, mas os chefes das histórias e não o chefão. Porque aqui é onde você vai integrar minimamente os seus demônios. Os seus demônios, eles te foram muito úteis para sobreviver aqui no Chamado da Aventura, mas agora eles precisam ser integrados, porque senão eles se tornam fontes de vício, fontes de desequilíbrio. E você vai lidar você ainda não vai resolver completamente o problema, né, os desequilíbrios, mas você vai evitar que eles fiquem dando golpes de estados na sua mente. Porque o estado normal da mente é esse, né? Um demônio assume desejo, vou lá comer o brigadeiro, depois preguiça, ou seja, a gente vai ficando quicando de um demônio pro outro, sem ter muita consciência. Então, em Leão, você não, pera, vou derrotar todos os reis de Edom, né, para unificar o reino, digamos assim.
Uma vez que você teve esse treinamento de virtude, vamos dizer assim, inclusive você pode olhar, né? Os sistemas começam com treinamento em ética ou virtude, alguma coisa assim. Isso tem um fim prático, não é moralismo, não é piegas. Isso é porque, se você não realizar esse treinamento adequadamente aqui, quando chegar lá para frente, especialmente na fase 8 e na fase 10, está ferrado. Bom, uma vez que você dominou ou integrou minimamente os seus demônios, está na fase de você se dedicar ao treinamento, a fase do eremita, de virgem, em que agora você de novo vai ter contato com o mentor, não mais como alguém que vai te tirar as certezas, né? Mas agora eu sei o que eu quero, então por favor me treine. Por isso tem mais uma cara de treinamento, enquanto que Gêmeos é mais uma cara de exploração. Porque na fase 6, o herói, ele precisa aprender os detalhes, né? A posição da perna para lidar com a lança, para enfrentar o dragão, qual é o ponto fraco do dragão. Então o herói vai treinar nessa parte. Aqui, por exemplo, em Parsifal é quando o Parsifal fica no castelo de Gurnamond lá, treinando. A próxima etapa, que é a virada de novo, né, uma nova travessia de limiar, é quando ele já está no território do dragão, mas ainda não é a caverna, né, mas já é o território do dragão. E aí a fase de Libra, ou a casa 7, né, aproximação do outro. É a aproximação do inimigo, tanto que a casa 7 na astrologia também é a casa dos inimigos, não é só de casamento, né, é o outro. O seu cônjuge pode ser o seu inimigo também, ou o seu inimigo pode ser seu aliado, é o outro. Tudo depende de como você está integrando, lidando, ou projetando, ou não, a sombra, né? Então essa fase 7 é uma espécie de dança do herói com o vilão, ou o dragão. Enquanto que na fase 8, eles de fato se unem. O herói, ou o personagem que entrou aqui em Áries, começou a jornada, uma vez que ele começa, imediatamente a existência dele projeta uma sombra. Porque o herói é uma espécie de afirmação de algo, uma proposição, né? Você tem algo que você quer expressar, afirmar no mundo. Só que toda afirmação tem uma negação. E na fase 8, a afirmação que o herói carrega vai se deparar com a própria negação, com a nêmesis, que foi finamente moldada para aniquilá-lo. É matéria antimatéria. Então aqui tanto o herói quanto o dragão morrem. Tanto o herói quanto o vilão morrem. Você tem que morrer aqui. Não tem outra opção. Então ninguém sobrevive à Ordalia. A questão é, você vai renascer dela ou não? E essa é a diferença de uma tragédia a uma comédia. A tragédia acaba aqui. As histórias que são tragédias acabam na Ordalia. Não tem renascimento, não tem retorno da caverna do dragão. Você vai lá, vai afundando, 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 afundou, acabou. Ou seja, são histórias sobre como não fazer as coisas. A comédia, o termo comédia não tem a ver com dar risada, na verdade. O termo comédia é quando a tragédia é transmutada. Então a grande virada é que a Ordalia é a noite escura da alma, é a fase que você vai lidar com a sua sombra, se unir a ela, morrer e, se der sorte, renascer. Você foi quebrado em Escorpião e agora você vai ser remontado em Sagitário. Só que quando você é remontado, você não é remontado do mesmo jeito. Por isso que na casa 9, você tem a recompensa, o Elixir, que no fundo é a visão do que deve ser feito. O Sagitário e a casa 9 tem a ver com visões também. E aqui é como se você estivesse subindo a montanha sagrada, né? No começo, para adentrar na montanha sagrada, você precisa descer para a caverna do dragão, enfrentar o dragão. Depois é que você sobe. Tanto que tem, né? E Jesus desceu aos infernos, e depois que ele subiu aos céus. Tem um motivo para isso. Você precisa descer para os infernos para ficar nu. Nada é carregado a partir daqui. Você precisa libertar as suas teimosias, digamos assim. O herói precisa libertar a cegueira dele, as teimosias,
para conseguir receber algo na casa 9. E aí sim, no topo da montanha, você tem a visão mais ampla das coisas. Ou seja, você recebeu a gnoses, você recebeu o elixir, aquilo que vai salvar o reino, na verdade, né? Estou fazendo um mega resumo aqui, mas a ideia é essa. E uma vez que você teve a visão sobre a verdadeira vontade, que seja, qual que é o próximo passo? Você volta para o mundo. Então o caminho de retorno é o Capricórnio, ok, Sagitário, você teve a visão, você vai ficar aí no céu, em êxtase infinito? Não, vamos voltar aqui e mudar a sua vida, né? Voltar aqui para si e retornar para a matéria. Então depois da iluminação, lavar a roupa suja. O Capricórnio é um trabalho árduo. Você começa a alterar a sua vida de acordo com aquilo que você viu na fase 9, de acordo com a verdadeira vontade, digamos assim. E você vai encontrar o vilão agora, em Aquário, no mundo ordinário, e não no mundo especial. Você já derrotou ele no mundo especial, que é a fase 8. Agora você precisa derrotar ele de novo no mundo ordinário. E aí tem o destronar do tirano, né, que é a fase de Aquário. Você é a ressurreição do reino. O antigo regente, o regente corrompido, o dragão, né, é destronado, e o legítimo governante assume o reino. Só que tem um problema, né? O herói, ao longo da jornada, ele mudou, ele se transformou. Então ele salva o mundo, só que ele não pertence mais ao mundo que ele salvou. E é a parte triste da história. Porque em Aquário ele fica ainda na tribo, né? Ele fica integrado à tribo, e ele tem que abandonar, deixar isso para trás. E a próxima fase, que é a fase de peixes, a casa 12. E aí, que é a dissolução. O herói não é mais necessário. O herói ele foi emanado, digamos assim, pela história para derrotar o dragão. Uma vez que o dragão foi derrotado, o herói derrete, digamos assim. Ele se dissolve na casa 12 e retorna à normalidade. Então esse é o resumão da coisa. Isso aqui é tanto a jornada alquímica quanto a jornada de transformação química, de transformação da consciência ao longo das etapas, quanto a jornada do Sol ao redor do ano. No fundo, o monomito, o metamito, ele é o protótipo de todas as histórias, de todas as transformações. Por isso que ele é tão, tão divertido de estudar e de ficar olhando as diferentes facetas, as diferentes manifestações dele, né? Algumas divisõezinhas que a gente pode fazer para fins didáticos também. Uma é entre Oriente e Ocidente. Entre o mundo ordinário, que tem a ver com o conhecido, o eu, a experiência mapeada, digamos assim. A experiência que o ego consegue mapear. Que vai do meio do céu, ou seja, desde o retorno ali do Capricórnio até a quebra do paradigma final no fundo do céu. E o outro é o mundo especial, ou seja, é o mundo não mapeado pelo ego. É o mundo do outro, que é o mundo da mediunidade, é o mundo da experiência mística, da gnose. É o lado de lá, digamos assim. Você entra nesse mundo especial, aqui em Câncer. Câncer representa a iniciação também. E assim que você entra nesse mundo especial, você começa a subir. No começo, essa subida é simplesmente uma eliminação, vou ter um slide disso ali pra frente. É uma eliminação da ilusão, e depois é um acréscimo em gnose, em conhecimento. Então, vamos lá. Uma outra divisão que a gente pode fazer, que não é do meridiano, é a do horizonte, que vai do ascendente ao descendente. Onde você tem, né, o céu, a parte diurna visível, e a terra, que é a parte oculta, né, a parte escondida. E a gente vem da terra, nossa origem, fundo do céu, Câncer. A gente vem da terra e vai para o céu,
vai para o meio do céu. O meio do céu representa o nosso destino. O fundo do céu representa nossas origens. Então tem também uma tensão entre esses dois polos. A gente vem da ilusão e vai para a visão. Por isso que quando o virgem, a fase de virgem, ou a casa 6, a fase do treinamento, você está treinando a sua mente, se treinando para conseguir receber a gnose. A gnose mesmo começa quando você atravessa aqui o horizonte para cima. Nessa travessia é quando abre ali a serpente que morde o próprio rabo, solta o rabo e você começa a ter a visão das coisas como elas são. Até então, a gente está embaixo da terra, digamos assim. E é assim, conforme vai subindo pelos próximos 3 signos, né, ou casas, na verdade, 7, 8 e 9, você vai acrescentando, vai ampliando a sua visão. No começo, Libra, né, é prazerosa essa visão. Uau, minha visão está ampliando. Depois, começa a ficar desesperador. Escorpião, a sua visão amplia tanto que você começa Bom, o contexto, ele derrete o herói, né? O contexto, ele é corrosivo para o herói, ou corrosivo para o indivíduo, na verdade. Em Escorpião, o contexto cresce tanto que a existência do ego é insustentável e o ego é rasgado pelo contexto, digamos. Só que uma vez que essa expansão, essa fase sombria da expansão faz o seu trabalho, né, a putrefação e tal, ela continua se expandindo e ela cura as feridas que o escorpião eventualmente deixou. Então, em Sagitário é a expansão máxima, onde você enxerga a realidade do topo da montanha sagrada, né, com o estado de consciência mais integrado possível. E assim a gente tem uma divisão natural da jornada do herói em 4 atos. No ato 1, você está em ilusão, ou em teimosia, né? Mas no mundo ordinário. No ato 2, você ainda está em ilusão, só que agora no mundo especial. No ato 3, você é espancado, né, pela ordalha, até a teimosia derreter e a ilusão se transformar em gnose. Mas ainda no mundo especial. E no ato 4, você recupera, você mantém a gnose, mas volta para o mundo ordinário. E resolve as coisas ali. Certo? Oi, pode perguntar. Eu queria que você voltasse um pouquinho naquele 2 slides antes que está mostrando os signos e a passagem do ciclo, e mostrasse para a gente quais foram os ajustes que você teve que fazer para que ficasse perfeita a combinação, para a gente poder entender e poder meditar sobre esses ajustes que você fez. Entendi. Primeira coisa é entender que a normalidade não é uma fase. Então a normalidade seria a fase 0, ela está fora do ciclo. Você emerge dela e retorna para ela, como o mar, né? E aí o chamado aventura recusa o chamado encontro com o mentor, naturalmente, segue a ordem, travessia do limiar, testes aliados inimigos também. Eu inseri a fase do treinamento entre o 5 e o 6, quer ver? Ó. Aqui, testes aliados inimigos, eu inseri nessa parte a parte de virgem, que seria o treinamento. E a partir disso, a aproximação da caverna com Libra, a ordalha, né, a aprovação, a recompensa ali com Sagitário. Na verdade, as fases da jornada são as casas. Tá? Isso é importante porque a ideia disso aqui é você interpretar o seu mapa com relação a isso. Cada planeta está numa etapa específica da jornada do herói, e os signos não são as etapas, mas são as energias, né, os modos de funcionamento que tem a ver com aquela etapa. Por exemplo, o treinamento mesmo.
a fase de treinamento, qual que seria a energia natural do treinamento? Virgem, que é o quê? Ser sistemático, né, quais etapas, ser detalhista, ser preciso nas técnicas, ser técnico. Exatidão e signo é precisão. um personagem bem sucedido naquela etapa. Isso, seria o modo natural de você lidar com aquela etapa. Ou o modo arquetípico, né? E aí você vai ter, no seu mapa, os planetas espalhados nisso, cada um bebendo, digamos assim, de um signo, ou seja, de um desses modos, e operando em alguma das etapas. Então, planetas na casa 8, eles estão passando pela Ordália, por exemplo, pela noite escura. Planetas na casa 2 estão passando pela recusa ao chamado. E, claro, tudo isso você acrescenta aquela complexidade da astrologia, né? Progressões secundárias, evolução solar, aquela coisa toda. Mas isso é um framework interessantíssimo para se trabalhar, especialmente se você olhar os decanatos. Porque cada uma dessas fases, não dá tempo de falar aqui, claro, né? Mas você pode dividir em 3 subfases. Né? A Ordália tem 3 etapas, a noite escura. Uma em que você mergulha, o primeiro decanato. O segundo é a virada, onde a chavinha vira, a transformação acontece. E o terceiro decanato é quando você volta, começa a subir. Né? Seria dar ponto na cicatriz, fechar. Você desce, abre a cirurgia, né? Abre o talho, arranca o mal pela raiz no segundo decanato, e no terceiro você fecha, dá os pontos ali. Esse mesmo padrão acontece com as outras 12 etapas, né? Mas respondendo a questão é exatamente isso. Tira a normalidade e coloca o treinamento entre o testes aliados inimigos e a aproximação da caverna. E o resto meio que flui naturalmente. Tá. O que mais? Falei, eu vou passar mais rapidinho pelos outros, porque isso aí é o cerne da coisa. Não, aquele diagrama que você colocou é Qual? fantástico, assim, fantástico. Daria para ficar umas 4 horas só conversando em cima dele. Eu acho que o pessoal que vai assistir essa palestra vai ter que assistir várias e várias vezes o programa para pegar. Não, a ideia é essa mesmo, é a sementinha de sementinha de meditação, né? E toda a história gira em torno do herói, porque o herói, ele é o membro da família real, digamos assim, que sai para a jornada. É o príncipe, os príncipes do tarô, por exemplo, né, as cartas da corte. O rei e a rainha, eles não participam da história, eles estão fora da história. Estão lá em Atzilut, né, Hokmai Binah. A princesa é o próprio reino, são as próprias, é a própria história, digamos, é o contexto. Ou a percepção que foi... O que é a princesa raptada pelo dragão? É a sua percepção que foi presa pelo dragão, ou seja, pelo instinto. Foi presa na matéria. Para fins de sobrevivência, que seja, mas ela precisa ser libertada. Então vem o herói, guiado pelo mentor ou pelo sagrado anjo guardião, salvar a princesa da torre. Aquele simbolismo hermético, cabalístico também, né, do noivo e da noiva, aquilo que a gente vê por aí também. Mas a ideia é essa. O rei e a rainha não estão na história, estão de fora, em Atzilut. Quem está na história é o príncipe e a princesa. A princesa, aliás, o chamado aventura é exatamente isso. É a princesa sendo raptada pelo dragão. Ou seja, a percepção trancafiada na matéria. E o herói vai lá e... é o Perseu e Andrômeda. Bom, todos os heróis, na verdade. Só que o herói não é uma coisa. O herói é uma homeostase de coisas. Por isso que em muitas histórias, o herói, ele é o líder de uma comitiva. Bom, todas as histórias de RPG, basicamente, tem a party ali, né? Dei alguns exemplos. Vocês podem discordar também. A ideia é que o sol, o herói, não é uma coisa. É uma homeostase de coisas. São coisas em equilíbrio dinâmico, digamos assim. E aí, é isso que executa a jornada, é isso que percorre o céu. Essa figura eu não sei quem fez, mas eu tomei a liberdade de colocar na apresentação, porque ela tá bem bonitinha aqui com as cartas do tarô. E aquilo que eu falei, a gente pode dividir a jornada
em etapas mais minuciosas, que inclusive isso dá insight alquímico, porque se você pega uma etapa da jornada e associa com alquimia, né, com processo alquímico, olhar para subetapas dá insight em como você pode investigar isso melhor. E só para finalizar, entre aspas, né, assim, depois a gente continua a conversa. A gente pode também colocar os arcanos maiores aqui. E os arcanos maiores dão um insight interessante, porque, na verdade, a jornada do herói é a parte cíclica, que são os épicos das mitologias, né, os Ramayana, os épicos gregos, né, as histórias dos heróis gregos, Odisseia, Ilíada. Só que a mitologia não é só épico, não é só a jornada do herói. A mitologia também envolve uma cosmogonia e um apocalipse, digamos, o começo dos tempos e um fim dos tempos. Então, os arcanos que estão fora, né, os 4 iniciais, os 3 finais, eles são justamente essas outras partes da mitologia. Os 4 iniciais, o louco, o mago, a imperatriz, a sacerdotisa e a imperatriz, representam a cosmogonia, enquanto que o sol, o julgamento final, né, o julgamento, e o mundo representam o apocalipse. No fim de Peixes, você transcende. Na transcendência, você sai do tempo, né, aí você vai para o apocalipse. E, ao mesmo tempo, antes de entrar na história, né, antes de cair, antes da queda na história, tem toda uma mitologia. Criação do mundo, blá, 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 o Jardim do Éden. Então, esses arcanos iniciais são cosmogonia, teogonia, os começos, os pré-requisitos da história, digamos assim. E as cartas finais depois que você sai do tempo. Antes do tempo, depois do tempo. Basicamente, tem várias mãos levantadas, podem... Bom, vamos lá. Uns 2 slides para trás aí que você estava mostrando, falando da... Não precisa voltar, mas você estava comentando da princesa, que precisa ser salva e tal. Eu já vi algumas críticas à questão da jornada do herói, dizendo que tem um viés de gênero forte, né? Que por se concentrar geralmente em jornadas masculinas para expressar como é que funciona isso. Queria saber se você tem uma visão a respeito disso, se você concorda com essa visão, ou você acha que não, que é universal mesmo. Não, a ideia, a grande confusão é que isso não se diz respeito à sociedade. O rei, a rainha, o príncipe, a princesa é de todo mundo, né? Quando você pensa no príncipe, você está pensando na energia solar. Quando você pensa na princesa, você está pensando na energia de Malkuth. Vou colocar lunar porque fazer contraparte com o sol. Mas o príncipe não está se referindo a homens, e a princesa não está se referindo a mulheres, e sim a estruturas que estão dentro de todos os indivíduos. No fundo, você é a princesa, você é o príncipe, você é o rei, você é a rainha, você também é o guia, você é a história, tipo... Você... Essas diferenças aparecem naquele segundo nível, né? Isso, você está no sim. nível, ele não... Sim. Na hora de formular a jornada, né, aí é que aparecem os detalhes. Mas, a princípio, a gente não deve não deve deixar o pensamento ser interrompido ou bloqueado por esse tipo de coisa, porque isso tudo é símbolo, né? Não estamos lidando com afirmações, vamos dizer, categóricas, definitivas, sobre a realidade. Isso são coisas abstratas, que só são passíveis de ser ditas em forma simbólica. Opa, tem mais mãozinha, diga. Opa, vamos lá. Thales, você chegou a fazer esse exercício de ligação com os 12 processos alquímicos? Porque eu já cheguei a fazer isso com o tarô, com cabala, e o negócio, com astrologia, e o negócio dá muito certo. Agora, por exemplo, vendo a primeira vez, eu acho que eu precisaria de mais tempo para tentar fazer essas associações. Eu queria saber se você chegou a fazer com calcinação, coagulação, fixação, aquelas coisas todas. Sim.
tem uma dificuldade nesse estudo, porque tem vários autores ao longo da história que fizeram associações muito diferentes dos 12 signos com os 12 processos alquímicos. Inclusive, a tabela de quais são os 12 processos alquímicos meio que varia de alquimista para alquimista. Se me permite, Thales, só puxar um pouquinho a sardinha, Opa, mas no princípio claro. alquímica que está para ser distribuído aí pelo Marcelo, eu puxei uns 4 ou 5 autores e fiz uma tabela comparativa deles. Então, legal. lá pelo menos dá para você ver no que eles concordam, que já é alguma coisa, e quais são os pontos de discordância. E realmente tem uns 3, 4, a própria Golden Dawn tinha várias listas diferentes. Não, E se legal. você quer uma dica, acho que o melhor a seguir é aquele que faz a associação da astrologia com a alquimia, que, no meu ponto de vista, pelos exercícios que eu fiz, é o que bate mais corretamente. Só uma opinião aí. Não, assim, a gente inevitavelmente vai cair nesse ponto de associar os processos com a astrologia. Mas até mais fundamental do que fazer uma associação definitiva, o ideal é perceber o que é que tem que ser transformado, como que a transformação, o que tem que acontecer, digamos assim. Sim. Porque às vezes você precisa, tendo foco na transformação, o processo, digamos, ele vira uma ferramenta para a transformação. Então, você quer purificar a substância. Para purificar a substância, você tem muitas coisas que você pode fazer. Pode, sei lá, filtração, exaltação, tem vários processos em várias ordens possíveis de serem usados, assim. Então, a ideia é que a jornada dá até um olhar facilitador nesse sentido, de que o que é que tem que acontecer aqui? Então, vou usar tal processo. Um exemplo é a associação, por exemplo, da parte de Virgem, ou a casa 6, com o processo de exaltação. Na exaltação, a substância ela é concentrada, né? O solvente, a concentração, o solvente é evaporado, ele é retirado, e a matéria aumenta a concentração dela por conta disso, aumenta o grau de pureza. E, de fato, se você pensar no que é que Virgem está treinando ali, por exemplo, no contexto de meditação, seria parte da concentração. Treinar concentração, literalmente concentração. O próprio eremita dá essa ideia de pureza, né, das práticas ascéticas que aumentam a pureza das coisas. Por isso, ter esse aporte simbólico, acho que ajuda bastante a fazer associação. Nessa linha mais ou menos que eu sigo, né? No caso do eremita, ele é a destilação, né? Então, é uma separação de 2 líquidos. Então, aí daí você começa a imaginar ele saindo da comunidade dele, né? Seguindo um caminho solitário, né? Aquela coisa toda, para se purificar, conforme você disse, né? Mas sim, o objetivo é a purificação, mas aí a gente pode associar. Bem bacana. Legal. Tem uma outra pergunta? Eu tenho assim, para o próximo slide, na verdade, você faz a correlação dos planetas. Isso. Você comentou que dentro do seu estudo, como se estabelece, o Sol ele não é uma figura fixa, né? Ele é como se fosse algo que fosse emergir da transição entre todas essas energias. Né? Você pode explicar isso um pouco melhor para a gente? Porque ele seria algo que, na verdade, ele não existe de maneira material, mas ele passa por isso, ele estaria em outro plano, e ele é fruto dessa conexão, como se fosse uma espécie do nosso algoide, por exemplo, que a gente precisa acessar através das ferramentas místicas, ou alguma outra explicação, por favor? Tá, eu vou passar de cima para baixo, depois de baixo para cima. Pensando na Kabbalah, vai. Em Resed, a gente tem como se fosse a criação dos deuses. São os conceitos que mapearam o metamito, lá o logo. Você pega lá o zodíaco, que são os arquétipos, o círculo de arquétipos, e você precisa mapear eles de alguma forma. Em Resed, acontece esse mapeamento. Então, nascem conceitos. Esses conceitos vivos são deuses, vamos dizer assim. E esses deuses, eles vão brigar entre si. Estou usando o termo deuses de forma ampla aqui.
Então, você tem Geburah. Eles vão ter uma espécie de conflito. Você tem tanto que nas mitologias você tem aquela guerra no início dos tempos. Isso é bem canônico, assim. No começo dos tempos, antes de nascer a humanidade, teve uma guerra entre os deuses. Ou seja, essas energias que nasceram em Resed, elas começam a interagir e entrar em conflito em Geburah, só que em Tiferet, essas energias elas encontram uma espécie de homeostase. É isso que é a vida, no fim das contas. A vida é uma homeostase de coisas. Você tem lá não é só coração, não é só cérebro, não é só fígado. Não. Fígado, coração, cérebro, intestino, tudo isso funcionando. Você não consegue tirar uma parte. Então a vida é um processo, é um fenômeno que emerge quando essas outras partes se unem. A integração de Tiferet. Então a Tiferet não é uma parte, é a integração das partes, digamos assim. A vida emerge quando os órgãos, por exemplo, né, ou as organelas na célula, que seja, estão cooperando em mútua receptividade. Ou, né, o despertar acontece na mente quando as partes da mente começam a mutuamente a interagir em receptividade mútua, ao invés de estar em conflito, em competição. E é como se essa mútua receptividade entre as partes, em que elas param de se ver como partes, e sim como um complexo integrado em homeostase, digamos assim, é isso que entra em ressonância com a energia do Filho na Trindade, por exemplo, né, de Cristo. Então não é uma parte, é uma homeostase entre as partes, vamos dizer. Aquilo que emerge quando as partes estão integradas em homeostase, vamos dizer assim. E por isso que a gente sempre coloca o Sol, mas rodeado, ou dos 12 signos, ou dos outros planetas, né? E tanto faz, você pode imaginar a história sintetizando todos os membros da comitiva num único personagem, tanto que Parsifal, ele caminha sozinho. Mas se você olhar a história, ele integra dentro de si as virtudes dos planetas. Então, no fundo, as partes estão ali também. Ou você pode contar a história como se essas partes estivessem projetadas externamente, na forma de outros personagens. Né, o Set lá do desenho da Caverna do Dragão. Bom, tem várias formas de você simbolizar isso, mas no fundo, você está sempre apontando para a mesma coisa. Não é uma parte que é melhor que as outras que ganha, e sim a integração entre as partes. É isso que entra em ressonância com a energia. Seria mais ou menos isso. E é por isso que o herói salva o reino, no fim das contas. Eu acho fantástico essa parada que você falou desses personagens. A gente, na época do Trevas e do Arcano, a gente ia fazer um RPG baseado em planetas e signos e poderes e etc. Mas aí a gente acabou não publicando porque a gente não conseguiu achar um nome bom. Eu ia chamar de Cavaleiros do Zodíaco e ia ficar muito ruim. Já tinha um. Mas a ideia de você colocar classes com signos, com os arquétipos, e aí a sua ficha de personagem era seu próprio mapa astral. Legal. Mas eu acho que dá um problema também da pessoa dar aquela queda no personagem, né? Que às vezes acontece. Mas a ideia é perfeita. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Os slides são esses. E agora estou à disposição também. Ô, Thales, conta um pouquinho pra gente desse seu catarse.me/ars hermética. Ah, sim. Esse ele está na fase inicial, esse projeto ainda. Mas a ideia é justamente colocar esse conhecimento mitológico, esse estudo mitológico, como base de uma preparação hermética. Então, a primeira parte seria justamente mitologia. Então, estudando as histórias, os mitos, a jornada do herói. E depois, de forma orgânica, passa para astrologia.
E a ideia não é reinventar a roda, lógico, né? Tem muita coisa boa de astrologia. A ideia é como se fosse uma forma de passar a astrologia já partindo da jornada do herói. Então, ao invés de colocar os signos separadinhos ali, como lista, fala, não, vamos começar pela jornada. Quais qualidades ou quais virtudes a gente precisa cultivar no chamado aventura? Ah, isso é Áries. Quais virtudes eu preciso cultivar na recusa ao chamado? Ah, isso é Touro. Sabe? Uma espécie de reestruturação da astrologia, não reestruturação, mas uma forma, uma nova didática, de passar a astrologia. E passar, depois, fazer a mesma coisa com tarô, com... Eu não gosto nem de usar a palavra numerologia, porque ela já está bem queimada. Então, eu chamo de aritmosofia, sabedoria dos números. Né? Porque esses arquétipos, eles vêm de simetrias que estão dentro dos números. Olhar para isso também, de forma mais pura, depois para Kabbalah. Para alquimia e depois para Kabbalah. Basicamente, fazer essa expansão. Eu ia falar, a próxima pergunta era justamente essa: como é que a gente te acha? E queria que você falasse um pouquinho mais do seu curso, né? O pessoal que ficou interessado aqui, lembrar que isso é só uma parte de um curso bem maior sobre a jornada do herói, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do curso. Tá. Bom, eu sou uma pessoa bem low profile, assim, então eu não tenho site, não tenho Instagram. Meus alunos são todos são grupos fechados ou alunos diretos, mas essas pessoas podem me achar, tô aberto e disponível, e meu e-mail tá aí, thalesmenegon@gmail.com. Eu tô com 2 listas de interesse, né, e uma delas é justamente sobre o curso da Jornada do Herói, que vou fazer de forma online pela primeira vez. E o curso da Jornada do Herói é esse mesmo assunto, só que expandido em 24 horas de curso. São várias aulas, tal. Então, quem tiver interesse ou quiser saber mais, só mandar um e-mail para mim e eu passo todas as informações, a lista também de interesse e assim vai. Oh, maravilha. O e-mail do Thales vai estar aqui embaixo, mas ele falou e está escrito no dele. E se você estiver assistindo isso no futuro, também manda um e-mail, vai que ele está com outras turmas, ou vai que a gente convence ele a deixar gravado esse curso, a gente coloca lá na Diamond junto, e aí você pode tentar fazer aí por ele. Pô, Thales, foi um prazerzão, dava para ter chovido. Você vai voltar mais vezes, cara. A gente gosta, já vou roubar a frase do Ulisses, né? O que a gente mais gosta é quando vem o convidado aqui, a gente vê o olho brilhando enquanto fala dos assuntos, né? E, tipo, a gente vê que você pesquisou e vive realmente e ama o que faz. Isso acho que é a coisa mais legal que a gente tem aqui. O Boteco, ele vive para isso, né? Eu vou começar de trás para frente. Então, Robson Belli, considerações. É muito interessante ver a forma com que ele coloca cada etapa da jornada do herói, né? Dentro da questão astrológica. Isso é muito interessante porque ajuda também realmente a compreender questões de como os rituais foram montados, qual simbologia por trás de tudo isso. Isso é muito importante, muito bom. Então, pessoal que tiver interesse em conhecer um pouquinho além do que está dito e aprender um pouco mais os fundamentos, é um material essencial de ser compreendido e visto, né? Parabéns para o Thales e espero que ele retorne para falar também sobre outros assuntos aí, principalmente sobre a questão do Dharma pragmático. A gente nem mencionou isso porque ia ficar muita coisa. Eu conversei com o Thales antes, né? Mas ele vai vir de novo, não se preocupe. Então, e se você quiser conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, acesse lá enoquiano.com.br ou também no Instagram, @enoquiano.com.br. Quase todo mundo é bem-vindo. Ulisses Massad, considerações finais. Thales, aí, muito bacana essa aula. Me identifiquei muito aí com você, porque eu também sou da área de exatas e também estou nesse meio de magia, de estudos mais ocultismos e tal.
E esse exercício de fazer essas comparações eu cheguei a fazer entre alquimia, astrologia e Kabbalah, mas eu não cheguei no mito. Então foi muito interessante, porque eu vi que tem mais uma camada aí de exercícios aí para eu refletir em cima, cara. Parabéns aí, achei muito bacana. Não vou fazer propaganda do Nokiano, que o patrão já fez ali na minha frente. Então, parabéns, cara. Legal tua aula aí. Gostei muito. Valeu. André Correia, considerações finais. Thales, muito legal, cara, tudo isso que você traz. Eu, como psicólogo, eu vejo a jornada do herói por um outro ponto de vista. E quando a gente vai colocando, se sobrepondo essas camadas, e uma camada, inclusive, que eu sou um pouco distante, né? O pessoal sabe, eu estou mais na bruxaria do que nesse ocultismo mais clássico. Quando eu vou aprendendo essas outras camadas e sobrepondo, eu vou vendo como que esses passos se encaixam tanto no processo terapêutico, até mesmo no processo de elaboração de luto. É legal ver como as pecinhas se encaixam e trazer com essa clareza que você traz. É muito bacana, cara. Muito obrigado pela aula e espero ver você aqui no Mayhem mais vezes, cara. E se você quer, eu que agradeço. E se você quer viver um pouquinho sobre bruxaria, toda segunda-feira às 21 horas lá no Conexão Pagã no YouTube, youtube.com/Conexão Pagã, ou no Instagram, @Conexão Pagã. É só chamar lá que a gente está presente sempre. Beijo para vocês. Brigadão, Thales. Paulo Jacobina, considerações finais. Thales, muito obrigado, como todo mundo comentou, né? Não vou roubar a frase de ninguém, mas eu vou complementar a frase do André, que eu acho muito interessante quando a gente vê a jornada do monomito, e principalmente quando a gente faz essa correlação com a astrologia, que é a jornada do eu, né? Aquele eu personificado, ariano, primitivo, inicial, ele vai se desenvolvendo, vai passando pela jornada, ele passa 3 vezes pela mandala, né? Ele vai ao ventre da baleia milhões de vezes e volta com elixir para colocar em prática sempre, né? E é muito legal ver alguém que está mostrando isso para o público em geral, está fazendo um grupo de estudo, está fazendo um curso também com isso. Parabéns pelo seu trabalho, que ele cresça bastante, né? E espero que o nosso público, agora que bebeu do Elixir, né, vença o desafio e volte para o mundo normal, porque não adianta nada a gente beber o Elixir e ficar no mundo sobrenatural. A gente tem que voltar para a realidade inicial para transformá-la. E uma forma de você transformar é se autoconhecendo, através da prática filosófica. Nós, na Pedra de Afiar, que você pode encontrar... o Marcelo está mostrando o Aqui nosso é livro. O livrinho do Paulo Jacobina. De prática filosófica, é um manual para você estudar. Claro que nós também temos grupos de estudo que você pode encontrar no nosso site, pedradeafiar.org, e até mesmo pelos nossos vídeos no nosso canal, no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. A gente tem vídeo 3 vezes na semana, temas mais variados. A gente tem Jornada do Herói, a gente tem magia, a gente tem astrologia, a gente tem tema de psicologia, mas sempre com uma pegada prática, para transformar a sua vida e fazer com que você transforme a sua realidade depois de ter bebido do Elixir. Até a próxima. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Uma palestra fantástica que, assim, muitas ideias que eu não tinha pensado. O Ulisses comentando aí sobre a associação com a alquimia, que eu nem cheguei perto disso, em pensar. A questão dos atos, assim, eu imaginei escrevendo livros aí com essa estrutura, muito bom mesmo. Então, assim, uma palestra muito rica mesmo. E se você quiser fazer parte disso, catarse.me/TDC, você entrando no grupo, você vai ter grupos de Telegram. O André está mostrando a revista de hermetismo, essa aqui. Quem mais tem a revista de hermetismo, Robson? Thales, essa revista surgiu porque a gente entrevistava a galera e o pessoal às vezes publicava material na internet e tal, e não tinha referência, né? Então você veio da área acadêmica, e aí você fazia uma referência, dava lá www.blogspot.net / porcentagem,
A gente falou, quer saber? A gente vai pagar um ISBN e a gente vai fazer um periódico, e aí a cada 3 meses a gente vai juntando material, o que tem de melhor das postagens de todos esses sites que a galera apresentou, e aí quem assina o projeto recebe em casa esse material. E aí você está convidado também, se você quiser escrever sobre Jornada do Herói ou tiver qualquer coisa publicada, não precisa ser original para a revista. Pode ser coisas que você já... Na verdade, tudo que a gente tem na revista está disponibilizado de graça para as pessoas, né? Essa entrevista, tudo que a gente faz, a gente sempre coloca para o pessoal aprender na internet, né? E o pessoal paga para ter o físico mesmo, né? E sem falar que entra no Infância Azul, né? Também você a gente está tem ajudando. uma ONG. E tem os grupos de Telegram, que são vários grupos aí que vão te ajudar bastante. Tiago Tomosauskas, tem Jornada do Herói no Morte Súbita? Olha, o nosso campo de busca é uma verdadeira toca do coelho, viu, Marcelo? Quem entrar lá, digitar Jornada do Herói ou Campbell, vai achar bastante coisa para tirar o herói da sua relutância. Olha, Thales, eu só tenho uma palavra para falar sobre você, sobre o conteúdo que você trouxe hoje, que é brilhante. Verdadeiramente brilhante. Eu estou cada vez mais convencido que o cenário ocultista nacional não é só tão bom quanto o que está lá fora, em algumas vezes é melhor do que está lá fora. Que outro país tem uma enciclopédia de cabala que nem a que o Marcelo fez, um trabalho espetacular que nem o que você apresenta? Eu acho que é um motivo de grande orgulho, viu? Você está de parabéns mesmo. Para quem quiser conhecer o mortesubita.net, já sabe, né? Estamos aí desde 1997, levando conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Então, convido lá vocês a procurarem qualquer assunto que vocês quiserem por lá. E se vocês começarem a ver que isso está virando um problema, se você está acessando o Morte Súbita mais de uma vez por semana, se você está usando na hora do trabalho, se você está usando quando devia estar fazendo a sua lição de casa, bom, aí considere participar do nosso financiamento coletivo e apoiar o catarse.me/morte súbita e faça parte você também do problema. Não fica carregando isso sozinho. E quero aproveitar, pedir a licença de vocês para fazer um jabá alheio também, porque acho que é impossível assistir essa palestra de hoje e não lembrar do trabalho do Grola e do Keller com os tarô e os mitos modernos. Então, quem quiser, dá uma olhadinha lá, mitosmodernos.com.br, porque tem uma abordagem muito legal para você aprender tarô lá. E com certeza vocês vão gostar. Fantástico. E Thales Menegon, suas considerações finais. Maravilha, pessoal. Eu agradeço as palavras, agradeço a companhia, fiquei muito feliz em conhecer vocês também. Agradeço o espaço, agradeço o convite. Foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui. E a ideia era essa mesmo, assim, jogar essas ideias no ventilador e que isso dê alguma inspiração para alguém. E a conversa também, para mim, já deu bastante inspiração. Agradeço. Fantástico. Eu vi que o pessoal que está assistindo agora vai assistir esse vídeo. E para você que chegou agora, eu estou vendo que tem muita gente nova. Não esquece, segue o canal e aperta o sininho, porque, como o Thales falou, não é que a gente não é conhecido, a gente é conhecido, mas não pelo YouTube, porque o YouTube só divulga vídeo de 10 minutos com dancinha. E aí, como a gente tem umas palestras assim, de 1h30, 2 horas, aprofundando, os caras falando correlação de árvore da vida, com alquimia, com jornada do herói, com tal, o YouTube caga pra gente. Então a gente precisa do boca a boca para divulgar. Essa entrevista é 441. Então, se vocês tiverem uma ideia, se vocês curtiram essa, saibam que tem 440 entrevistas desse naipe, porque a gente sai caçando as pessoas boas, porque se a gente trouxer alguém que não sabe nada, o Paulo Jacobina vai mastigar o cara e vai passar vergonha. Então a gente escolhe muito bem quem é que a gente traz aqui. Então dá uma olhada que você, com certeza absoluta, vai ter muitas outras palestras que quando você escutar e depois voltar para essa, vai dar um boom na sua cabeça. Então, cara, Thales, foi um prazerzão ver você aqui. Você com certeza vai voltar. Valeu, Rodrigo, Ulisses, Robson, Thiago, Paulo, André e vocês que ficaram com a gente. Até o próximo Boteco dos Illuminati.